O negócio é o seguinte, eu tenho aqui basicamente todo o elenco do Palmeiras e eu vou analisar jogador por jogador e elencar aqui nessa tier list onde eu tenho 5 categorias. Sendo elas a categoria Elite, muito bom, bom, ok e comum. Então sem muita enrolação, bora começar aqui. O primeiro nome aqui é o Marcelo Lombo, goleiro reserva do Palmeiras. Goleiro experiente, bastante bagagem. É um goleiro regular ali, mas que ele cumpre bem a função de substituir o Everton quando ele não está disponível. É um cara que vai entrar e não vai comprometer, não é um goleiro brilhante, mas ele entra aqui tranquilamente na categoria ok. O outro goleiro aqui, o titular, o Everton, esse sim é um baita goleiro. Na minha opinião, ele já teve uma fase melhor, tá? Ele já passou do seu auge, ele já foi um goleiro de elite. Para mim, ele foi durante alguns 4 ou 5 anos o melhor goleiro do futebol brasileiro. Hoje eu ainda considero ele muito bom goleiro, tá? Mas um pouco abaixo daquilo que ele já foi. Então eu coloco ele aqui na categoria muito bom. Abrindo aqui a linha defensiva, temos os zagueiros. O primeiro aqui é o Bruno Fux, que é um zagueiro que tem qualidade técnica na saída de bola, ele tem um bom passe, porém na função de zagueiro, que é o que ele tem que fazer como prioridade, que é marcar, que é o cara que vai atormentar o atacante, que vai ter a presença na área. Eu acho que ele não tem isso, cara. Eu acho que é um zagueiro meio fofo, um zagueiro meio macio, que joga meio que pisando em ovos. Eu não gosto muito disso. E por essa questão eu vou deixar aqui o Bruno Fux na categoria comum. Outro aqui é o paraguaio Gustavo Gomes, e esse aqui é indiscutível, zagueiraço para mim, eu coloco ele aqui na categoria elite. Joga muita bola, um monstro no jogo aéreo, por baixo também ele vai muito bem, é um cara muito agressivo, mas que ele é técnico, raçudo, tem muita liderança. Para mim, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, pelo menos nos últimos 6, 7 anos, tá? Desde que ele chegou no Palmeiras lá em 2018, eu acho, ele vem cada ano se destacando mais. Teve alguns anos ali que ele teve um pouquinho abaixo, mas esse ano tá jogando muito, então não tem como não deixar o Gustavo Gomes na categoria Elite. O outro aqui é o Mikael, o zagueiro que chegou de um time da MLS, se não me engano. Ele começou muito bem, porém depois ele veio mostrar sua verdadeira face. É um zagueiro que eu coloco aqui na categoria ok. É um cara que tem posição física, tem um jogo aéreo interessante, mas falta um pouco de qualidade técnica, tanto para construção de jogo quanto para qualidade técnica de desarme, de posicionamento, mas pela imposição física eu coloco ele aqui na categoria ok. O próximo aqui é o Murilo, e esse aqui é mais um que eu vou colocar aqui na categoria elite, tá? Outro zagueiraço, um jogo aéreo absurdo, tanto defensivo quanto ofensivo. Um zagueiro que tecnicamente é muito bom, eu considero ele até mais técnico que o Gustavo Gomes. Talvez ele tenha menos imposição física que o paraguaio, mas mesmo assim é um grande zagueiro. E é mais um que eu coloco aqui na categoria elite. E o Murilo não seria nenhum absurdo se ele fosse convocado para a seleção brasileira, tá? Porque vem no alto nível há muito tempo, zagueiraço aqui, o Murilo do Palmeiras. O outro aqui é o Naves, um zagueiro que recentemente perdeu espaço, não vem jogando, porém eu acho que é um zagueiro melhor que o Bruno Fux, melhor que o Mikael. Não entendo por que ele não tá tendo minutos, ele teve bons momentos no Paulistão. Eu acho que ele foi muito bem na reta final do Brasileirão de 2023, se eu não me engano. É um zagueiro jovem ainda, com potencial. Infelizmente perdeu espaço, não entendo muito o porquê, mas daquilo que eu vi, eu considero ele sim um bom zagueiro, tá? Agora aqui os laterais direitos, o primeiro é o Giai, o argentino, que começou mal, agora tá ganhando um pouco mais de espaço, ganhando confiança. É um lateral direito que ele é mais forte na questão defensiva do que ofensiva, ele não tem tanto recurso no apoio, não tem tanta qualidade técnica, porém é um grande marcador, tanto que eu já falei aqui em algum outro vídeo, acho que foi em algum mano a mano, que eu acho que ele vai virar um grande zagueiro, tá? Porque ele tem todas as ferramentas para ser um zagueiro. Ele é um cara rápido, é um cara forte, ele marca bem. E como ele não tem tanta qualidade técnica, eu acho que ele iria muito bem como zagueiro, tá? E nesse esquema de saída de 3 que o Abel Ferreira faz, com os 2 alas espetados, ele faz muito bem esse terceiro zagueiro. Gosto do Giai, para mim hoje dá para colocar ele aqui na categoria bom. O outro aqui é o Marcos Rocha. Esse aqui no auge da sua carreira foi um lateral muito bom, tá? Um dos melhores laterais do futebol brasileiro, multicampeão. Porém hoje, com a idade mais avançada, não tá vivendo mais um grande momento, não é mais titular. Hoje eu considero ele sim apenas um jogador ok. O Mike aqui é um lateral que ele é muito bom tecnicamente, porém ele não consegue ter sequência devido a tantas lesões que ele tem. É um lateral que se ele tiver 100%, ele é muito bom. Porém hoje, por falta de ritmo, eu acho que eu coloco ele aqui na categoria bom. Laterais esquerdos aqui agora, o primeiro é o uruguaio Piquerez, muito bom jogador, e para posição eu considero ele sim aqui na categoria elite. É um lateral que
vai bem na defesa, vai bem ofensivamente, é um cara que tem muita qualidade técnica, bate muito bem na bola, muito bom jogador, não à toa que é titular, é convocado para a seleção uruguaia, baita jogador, Piquerez, mais um aqui na categoria Elite. O próximo aqui é o Vanderlan, e esse aqui me iludiu, cara, ele começou muito bem, ele surgiu lá em 2022, eu via muito potencial nele, muita qualidade técnica, porém ele acabou flopando, acabou não desenvolvendo o que eu achei que ele ia desenvolver, e hoje, cara, não é nenhum absurdo dizer que eu acho ele apenas um jogador comum, tá? Realmente me frustrou, me decepcionou o Vanderlan. Abrindo aqui o meio campo, a gente tem o Alan, cria da academia. O Abel Ferreira tem utilizado ele mais como um ala, mais aberto pela direita. E pelo que eu vi, o pessoal comentando, o pessoal que acompanhava ele na base, diz que ele rende mais jogando por dentro, mais como um segundo volante, como um terceiro homem de meio campo. Eu confesso que só vi ele jogando pelo profissional, e os jogos que eu vi, ele jogou aberto pela direita, e eu acho que ele foi bem, tá? Mas como estão falando que ele rende até mais jogando mais por dentro, eu vou confiar nos comentários que eu ouvi e vou colocar ele sim aqui na categoria bom, tá? Porque mesmo sendo jovem, mesmo jogando numa posição que não é a dele, ele foi bem, então eu acho justo aqui colocar o Alan na categoria bom. O próximo aqui é o Aníbal Moreno, que começou muito bem, agora esse ano perdeu espaço, ele virou reserva do Emiliano Martinez, mas eu considero um bom jogador, um bom passe, um jogador que cumpre função, sabe? Não é um cara diferente que vai desequilibrar, ele é um cara que vai equilibrar ali o meio campo, vai cumprir função, mas não é o cara que vai fazer o time dar uma subida de patamar, sabe? Não é aquele jogador chave, é um jogador que ele é um coadjuvante ali no meio campo, cumpre bem função, eu coloco aqui o Aníbal Moreno na categoria bom também. O próximo aqui é o uruguaio Emiliano Martinez, que virou titular, ganhou a posição do Aníbal. Porém, eu confesso que eu acho os dois muito parecidos. Para mim, os dois jogadores cumprem a mesma função, com a mesma qualidade, então é justo aqui eu colocar o Emiliano Martinez também aqui na categoria bom. O próximo aqui é o Felipe Anderson, e esse aqui é uma decepção até agora do que ele apresentou pelo Palmeiras, porque ele chegou com uma contratação de muito peso, muita expectativa, se esperava que ele fosse ser um protagonista, que ia fazer gol, dar assistência, ia ser decisivo, e até agora nada disso aconteceu. Ele até melhorou um pouco o desempenho, mas, cara, longe de ser aquilo que se espera. No Palmeiras ele é só um coadjuvante que cumpre função, ele não chama responsabilidade, ele não é um cara agressivo, não é um cara que é decisivo, que chama jogo, ele é só um coadjuvante e não é isso que se esperava, não é isso que se espera pelo salário que ele ganha, pela mídia que ele tem. É um cara que até agora não aconteceu e sinceramente eu acho que não vai acontecer, porque talvez seja um cara que não tenha mais fome, não é aquele cara que tu vê brilho no olho, sangue no olho pra querer ser diferente, é um cara que tá ali pra ele cumprir função, pra ele tá bom, se perder não tem problema também. É um cara que vai cumprir função, mas muito aquém daquilo que se esperava. Pra mim o Felipe Anderson hoje eu tô na dúvida aqui, ó, entre bom e ok, tá? Eu acho que pelo que ele apresenta, seria justo colocar ele na categoria bom, mas na relação custo-benefício e desempenho barra expectativa, ele tá muito abaixo, então eu fico na dúvida se eu coloco ele aqui na categoria ok ou na categoria bom, mas eu vou deixar um pouco de lado a questão da expectativa, do custo-benefício, e vou analisar o que ele tá jogando, tá? E pelo que ele tá desempenhando, por mais que ele seja só um coadjuvante, eu acho que dá sim pra colocar ele aqui na categoria bom também. Outra aqui é o Lucas Evangelista, que veio do Bragantino, e esse aqui é uma contratação que veio pra compor o grupo, porque é um cara limitado, um jogador nota 6, e pra mim ele entra aqui tranquilamente na categoria comum. O próximo aqui é o Maurício, um meia canhoto com uma boa finalização de fora da área, bastante movimentação, um cara inteligente pra jogar. Não é muito bem um armador, né? Ele não tem muito estilo de organizar jogo, de armar jogada, de articular o meio campo. É um cara que é um meia para jogar ali do lado de um meia armador para fazer combinação, para fazer movimentação. Ele flutua muito bem da esquerda para dentro, consegue jogar também com a perna esquerda jogando mais aberto. É um cara que tem uma boa leitura tática de jogo, cumpre bem função. Para mim o Maurício entra aqui tranquilamente na categoria bom jogador. E como vocês estão vendo, eu acho o elenco do Palmeiras bom. Eu acho que é um elenco suficiente para passar pelo menos da primeira fase no Mundial de Clubes. O mata-mata já é um pouco mais complicado, mas se tiver sorte no sorteio, eu acho que passa também das oitavas. Por isso eu vou fazer o seguinte, cara, eu tô aqui na KTO e eu vou apostar aqui, ó, que o Palmeiras passa da fase de grupos, passa das oitavas, porém vai ser eliminado nas quartas. E a odd tá muito interessante, tá pagando 5, cara. Como eu não tenho muita grana, eu vou botar aquela graninha que eu sei que não vai fazer falta. Uma grana que eu sei que tá sobrando e se eu perder, não tem problema nenhum. Vou botar aqui, ó,
R$5 que o Palmeiras chega até as quartas e vai ser eliminado nessa fase. Apostei aqui R$5 que o Palmeiras chega até as quartas. E se tu quiser apostar no Palmeiras no Super Mundial assim como eu, tu pode jogar na KTO, registrando-se aqui no link aqui da descrição ou escaneando o QR Code aqui embaixo. E o bacana da KTO é que ela tá com uma promoção bem legal, cara, que é a Liga do Milhão. E como é que funciona? Todos os meses a KTO tá dando prêmio para os primeiros 500 colocados. A gente pode ver aqui, por exemplo, que o primeiro lugar do mês ganha R$5.000 em apostas grátis. Do segundo ao quinto ganha R$2.500. E como é que funciona esse ranking mensal? Toda aposta que tu fizer e tiver pelo menos R$5 apostados e a odd for pelo menos 1.30 e tu ganhar essa aposta, essa odd vai ser contabilizada no ranking mensal. E se no final do mês, nesse ranking, tu tiver nas primeiras 500 posições, tu vai ganhar a premiação. Uma coisa que é muito importante é que para participar da Liga do Milhão, tu tem que dar o aceito aqui nessa caixinha, aqui nessa página. Aceitou isso, fez a aposta de pelo menos 1.30 de odd e pelo menos R$5 apostados, ganhou a aposta, já tá participando. Bora seguir com o vídeo. O próximo aqui é o Rafael Veiga e eu sei que ele não tá no seu melhor momento, ele tava lesionado, ainda não tá 100%, porém eu não posso deixar de lado todo esse último retrospecto que a gente tem do Rafael Veiga. Nos últimos 7, 8 anos ele talvez seja o principal meia do futebol brasileiro ali do lado do Arrascaeta, um cara decisivo, que faz muitos gols, tem a bola parada como uma grande ferramenta, é um cara que não dá para subestimar e por mais que não esteja no melhor momento, eu acho que muito se deve por conta da lesão, tá? Se ele conseguir voltar a ter ritmo, ele vai voltar a ser protagonista nesse Palmeiras porque é muito bom jogador e já provou isso várias vezes, então eu não vou ignorar todo esse retrospecto, então eu vou ter sim que colocar o Rafael Veiga aqui na categoria Elite. O próximo aqui é o colombiano Richard Rios, que é um camisa 8 com muita capacidade física, ele faz muito bem o vai e vem, ele tem recurso técnico porque ele veio do futsal, então ele tem esse manejo de bola, ele tem qualidade no domínio, no arrastar, ele tem drible, é um cara que tem muita qualidade, é muito polivalente, faz muito bem várias funções, tem vocação ofensiva, então é um jogador muito completo e quando ele tá com a cabeça focada no jogo, ele vai muito bem e pra mim ele entra aqui tranquilamente na categoria de muito bom jogador. O próximo aqui é o Bruno Rodrigues, que veio ano passado do Cruzeiro e até agora ele não jogou, cara, porque ele teve o azar de chegar e lesionar o joelho, até agora não jogou, então é difícil analisar, sabe? O que eu tenho como conhecimento do futebol do Bruno Rodrigues é aquilo que ele apresentou no Cruzeiro na temporada de 2023, onde ele foi bem, ele era um destaque daquele Cruzeiro, tudo bem que era um time que acabou só brigando para não cair, não foi um time que teve grande destaque, mas naquele time ele foi protagonista, é um jogador que ele tem muita iniciativa, muita vontade, é um cara que vai para cima, não é tão refinado tecnicamente, não tem a melhor tomada de decisão, não é um cara muito inteligente, não é um cara muito habilidoso, mas é um atacante ferrinho que vai pra cima. Então, assim, é difícil analisar, cara. Mas por estar tanto tempo parado, eu acho que ele perdeu mobilidade, perdeu qualidade técnica, é difícil analisar, então aqui, por enquanto, eu vou deixar ele aqui na categoria comum, infelizmente, tá? O próximo aqui é a joia Estevão, e esse aqui não tem como ser diferente, né? Um jogador muito habilidoso, muita qualidade, muita força no 1 contra 1, é um cara que tem muito recurso técnico. Se a gente for pegar o retrospecto dos jogadores formados aqui no Brasil nos últimos 15 anos, a gente teve o Neymar, e depois, tecnicamente, eu acho que o Estevão, sem exagero, é o que mais se aproxima do Neymar na questão técnica. Se ele vai corresponder isso ou não, eu não sei porque eu não tenho bola de cristal. Mas capacidade técnica, ele é um cara assombroso e como eu falei, desde o Neymar, pra mim ele é o mais habilidoso. Tomara que ele consiga evoluir o que a gente espera e seja o jogador que a gente espera que ele seja. Um jogador para ser um jogador de elite no futebol europeu, que brigue por bola de ouro, seja protagonista de Champions League, de seleção brasileira, porque a gente precisa de um jogador desses e o Estevão, para mim, de todos esses jogadores jovens do Brasil, é o que mais tem potencial e até agora é o que mais vem mostrando. Tudo bem que ele teve uma queda de desempenho, tem essa cobrança de ele não fazer gol em jogo grande, em clássico, jogo decisivo, mas ele é muito jovem ainda, cara. O cara tem só 17 anos, é uma criança, bem dizer. Então a gente tem que ter calma, porque qualidade ele tem. E é óbvio que eu vou colocar ele aqui na categoria Elite. O próximo aqui é o Facundo Torres, um meio atacante que eu acho que ele tem características similares com a do Maurício. Talvez ele tenha menos qualidade na finalização, no arremate, mas tenha mais habilidade no drible, na qualidade técnica para 1 contra 1. Porém é um jogador que não é um protagonista, é um coadjuvante ali com uma boa movimentação do meio para frente. Eu considero ele aqui, assim como o Maurício, também um bom jogador. Agora aqui com os centroavantes, o primeiro aqui é o argentino Flaco Lopes. É um jogador que tecnicamente ele é limitado, ele não tem tanto recurso, não é um cara que tem um 1 contra 1 forte, não é um cara muito veloz,
Porém é um cara que tem posição física e tem um bom jogo aéreo, tá? Eu não acho um cara desprezível assim como alguns torcedores tratam ele, tá? Eu acho que ele tem sim algumas virtudes, algumas valências, então eu coloco ele aqui na categoria ok. Mais uma cria do Verdão aqui, o jovem Luigi, eu confesso que eu conheço muito pouco, tá? Porque ele subiu faz pouco tempo, então ele teve poucos minutos também. Eu vi que ele fez um gol, deu uma assistência ali em outro jogo, mas eu confesso, cara, vou ser honesto aqui, vi muito pouco, então é difícil analisar. Eu sei que na base ele tem uma trajetória muito boa, seleção de base, é um cara que é muito promissor, mas eu não vi muito ele jogar, então por enquanto aqui, para não ser injusto, eu vou deixar ele aqui por enquanto, tá? Na categoria ok, mesmo sabendo que ele tem muito potencial. Aqui mais uma contratação de peso dessa temporada, que foi o atacante Paulinho, que eu acho que é muito bom jogador, tá? Um jogador inteligente, eu acho que talvez seja a principal virtude do Paulinho. Não é um atacante tão veloz, não é um cara tão habilidoso, mas ele tem uma tomada de decisão muito assertiva, um cara que faz muito bem o jogo associativo, movimenta muito bem, tem uma boa finalização, já foi artilheiro de Campeonato Brasileiro, é muito jovem ainda, então eu considero ele aqui muito bom jogador, tá? E o último nome aqui é o Tigrinho Vitor Roque, eu considero ele bom jogador, tá? Tecnicamente, ele não é um cara muito diferenciado, não é que nem o Estevão, que é aquele cara que vai limpar dois marcadores e meter um canhotaço na gaveta. O Vitor Roque não é esse jogador. Ele é um jogador de contexto, é um cara que precisa de espaço para atacar, para conseguir ser agressivo. Ele vai muito bem nessa movimentação nas costas do zagueiro porque ele tem velocidade. Porém, tem aspectos do jogo que ele não está totalmente maturado, como finalização, pivô, jogo associativo, jogo aéreo, isso ele precisa evoluir ainda. A questão da movimentação, o facão nas costas do zagueiro, como eu falei, ele faz muito bem, ele é muito letal nesse tipo de jogada. Mas é um jogador que ainda ele precisa de um contexto específico para conseguir ser letal. Então ele precisa evoluir bastante ainda, mas é muito jovem, tem muito potencial e pode vir a ser um jogador de elite. Mas hoje eu considero ele apenas um bom jogador, mas como eu falei, é muito jovem e muito potencial ainda. E assim eu fecho minha tier list do elenco do Palmeiras. Comente o que tu achou, se tu gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima, valeu!